E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Vamos conversar um pouquinho, fazer aqui uma revisão do que a gente tratou nesse primeiro trimestre. Bastante coisa, né? Abraçamos bastante conteúdo, então é bom a gente sempre reviver um pouquinho do que a gente já falou. E olha que legal, que à medida que a gente for conversando, você fala assim, eu lembro, poxa, olha que legal. À medida que a gente for conversando, vamos fazendo exercício e a gente vai desenvolvendo junto, beleza? Olha, só para a gente se posicionar, né, em todo o conteúdo da física que a gente tem desenvolvido. Olha só, começamos identificando o seguinte, né? Quando a gente fala em física, eu estou falando em ciência que estuda a natureza. Então, vou procurar entender a natureza à nossa volta. Sim, tentar equacionar a natureza à minha volta. Falar assim, nossa, mas equacionar a natureza? Porque, Paulo, não é meio estranho dizer isso? Não, é transformar numa leitura matemática os fenômenos da natureza. E assim a gente poder prever coisas futuras. Olha só, prever o futuro, cara. Sim, através de equações a gente consegue entender o fenômeno e assim traduzir através de números. E aqui, galera, nós temos a ideia do seguinte: quando a gente vai estudar a natureza, os fenômenos físicos da natureza, a gente procura fazer uma separação didática mesmo. Olha, então eu vou estudar o quê? Estudar movimentos. Eu vou chamar essa grande área aqui de mecânica. Quando eu for estudar a luz, eu vou estudar dentro dessa grande área chamada óptica. Quando eu for estudar ondas, e qualquer tipo de onda, a onda sonora, a onda luminosa, a onda de raio-x, de ultravioleta, eu vou estudar dentro da ondulatória. Quando eu for estudar calores, temperaturas, trocas de calor, gases aquecendo, resfriando, a dilatação dos corpos, eu vou estudar dentro da termologia. Quando eu for estudar a eletricidade e as consequências da eletricidade, os resultados e as propriedades da eletricidade, então, eletricidade que se transforma em luz no equipamento lâmpada, se transforma em refrigeração no equipamento chamado geladeira, se transforma novamente em luz e som no equipamento chamado televisão. Poxa, então, o estudo da eletricidade. E por fim aqui, estudar o magnetismo, quer dizer, poxa, coisas que envolvem a atração de rochas magnéticas, né, que tem polos opostos se atraindo, e quando tiver polos iguais se repelem. Poxa, eu sei que a porta da minha geladeira ela bate e fica grudada porque tem um ímã da geladeira. Nossa, mas como é que funciona? Não só esse ímã, mas outros tantos experimentos envolvendo ímãs hoje, os chamados eletroímãs. Que legal, então você vai ter uma divisão, né, para a gente fazer o estudo até no terceiro colegial. Então, conteúdos para vermos, né, aí por bastante tempo. Então, até lá no terceiro colegial a gente vai ter bastante coisa para ver, tá? Um pouquinho por vez, subindo um degrauzinho por vez, beleza? Aí, moçada, nós começamos realmente por onde? Pelo começo, ali, pela mecânica. Dentro da mecânica, ainda fiz uma divisão em cinemática, dinâmica e estática. Então, o que eu quero aqui com vocês é mostrar que a gente tem um caminho suave, ó, uma escadinha mesmo. Então, estou subindo uma escadinha. Beleza? Então, o que acontece? Comecei lá, estudo dos movimentos. Estudo dos movimentos, mecânica. Dentro do estudo dos movimentos, eu começo com a cinemática, sem considerar as causas. Por quê? As causas estão aqui, ó, dinâmica, as causas. E as causas são quais? Forças. É um segundo momento do nosso estudo. É o que nós estamos começando o segundo trimestre, né? Começando a avaliar aí. Ora, mas então lá, estudo dos movimentos sem considerar as causas. Comecei com a ideia bem simples, chamada referencial, que é o ponto de vista. Então é quem observa. E quem observa tem uma impressão. Quem observa vai dizer se alguma coisa é grande ou pequena. Eu, o observador, eu, referencial, vejo a Terra como grande. E vejo uma formiga como pequena. Porém, se o observador fosse o Sol, nossa, o Sol tem olhos? Não, mas vamos imaginar um exercício de imaginação. Se o Sol for o referencial, a Terra
não é grande, a Terra é pequena. Olha, então o que é grande para o Sol? Outro Sol ou a galáxia. Beleza? Então, grande ou pequeno depende de quem vê. A mesma coisa, a posição. Direita ou esquerda? Para quem? Para mim, direita, esse lado. Só que eu falo direita, você vai olhar para o outro lado. Por quê? Depende de quem vê, depende do referencial. Por isso que muitas vezes em física é fornecido o referencial para não gerar essa confusão. Tudo bem? Entenderam isso? Então eu falo assim, adote o referencial na Terra. Opa, então eu sei que a Terra, né, vai ser o meu referencial, vai ser quem vai ver a situação, é quem vai estar fixo. Por isso que a gente fala assim, ó, referencial é o ponto de vista mais fixo, parado, estático, tá? Um observador parado, estático. Então, a partir do referencial é que eu consigo identificar se alguma coisa é grande ou pequena. Por isso que é complicado, né? Ou, aliás, a melhor resposta para algo, quando perguntado se é grande ou pequeno, é depende. Você fala assim, grande ou pequeno? Depende. Depende do referencial. Direita ou esquerda? Depende do referencial. Andando ou parado? Depende do referencial. Nossa, agora eu viajei. Por que depende do referencial? Se você tem um carro, e dentro desse carro está o pica-pau, dirigindo, beleza? Está andando ou está parado? Depende. Em relação ao carro, se o carro tivesse olhos, né? O carro ia ver eu sair do lugar? Não. Se eu não mudo de posição, então eu estou em repouso. Agora, em relação à estrada, ou em relação a alguém que está aqui parado na estrada, nos vendo o carro e o pica-pau dirigindo, em relação a essa pessoa, estamos em movimento. Em relação ao carro, estou parado. Então, parado ou andando depende do referencial. Agora eu falo para você o seguinte, tem um carrinho, o pica-pau está dirigindo, tá? Movimento ou repouso em relação à terra, ou em relação à terra, né? Em relação à superfície, em relação à terra. Em relação à terra, está em movimento. Aí, ele está em movimento numa reta, numa curva. E agora, como é que eu sei? Puxa, aí que entra a ideia de trajetória. Então, quer dizer, andando aqui, num movimento, que eu posso dizer então numa reta, eu chamo esse movimento de retilíneo. Retilíneo. Agora, e se o movimento fosse numa curva? Pode existir? Claro que pode. Esse movimento é chamado movimento curvilíneo. Uma curva. Fez uma curva. Perfeito? Beleza? Então, esses conceitos básicos, né, nos ajudam à medida que a gente for conversando sobre exercícios, sobre equações, sobre os tipos de movimentos que podemos analisar. Então, você fala assim, poxa, então um móvel está em movimento retilíneo uniforme. Está lá, movimento retilíneo, já deu a trajetória para você. Que legal, não é verdade? Então, moçada, dali, então, dizer o seguinte... Como eu vou analisar movimento, então a primeira ideia que a gente precisa aqui, né, é entender o chamado deslocamento. Deslocamento que é a variação da posição. É a variação da posição, mudança da posição. Variação, eu simbolizo com a letra delta. Posição, eu simbolizo com a letra S. Então, quer dizer, delta S, variação da posição, é a posição final menos a posição inicial. Ou ainda, vamos colocar diferente, né? O que é delta S? Onde ele chegou menos da onde ele saiu. Poxa, então se você tem uma estrada, aqui uma trajetória, uma estrada, essa estrada tem ali o chamado marco zero, também conhecido como origem dos
espaços. É o ponto em que eu vou marcar o S igual a 0, origem. O carrinho está aqui. O carrinho está passando por uma posição à frente do marco 0. Então, ele está passando por uma posição igual a 20. Pode ser quilômetros, pode ser metros. E da posição 20, ele caminhou para a posição... Nossa, carrinho feio. Aí, vamos lá, vamos redesenhar, né? Um carrinho bonitinho. Mesmo assim ficou bonitinho. Vou desenhar minha azeitona móvel, que é melhor. Então lá, tá aqui minha azeitona móvel, passando por essa posição. De repente esse carrinho foi visto em uma outra posição, mudou de posição, variou de posição. Foi para uma outra posição igual a 37 quilômetros. Inventei o número agora de cabeça aqui. E aí o que acontece? Fala assim, poxa, mudou de posição. Então ele teve aqui um ΔS, que é a posição final menos a posição inicial. Cabe você entender o seguinte agora. Aonde ele chegou? Peraí. Por isso que a azeitona móvel é legal agora nesse momento. O carrinho está indo para a direita ou para a esquerda? Se ele está indo para a direita, então aqui é o final. E aqui é o inicial. Opa, então peraí. Saiu daqui, posição inicial, chegou numa posição final. Então, ΔS é o final, 37, menos o inicial, 20. Então isso aqui vai dar 17 quilômetros. Esse foi o deslocamento dele. Esse deslocamento é instantâneo, quer dizer, quando ele se desloca, ele sai de um lugar e chega no outro. É assim contigo? Se fosse assim, seria maravilhoso. Estou atrasado para ir para Brasília. Nossa, peraí. Aparece lá? Não. Demora um tempo. Quanto mais tempo demora, significa o quê? Mais devagar. Quanto mais rápido você chega, é porque demorou menos tempo. Opa, se demorar menos tempo é porque você foi mais rápido. Foi de avião, então foi muito rápido. Foi de carro, foi numa velocidade menor. Foi de bicicleta, vixe, vai chegar daqui uma semana. Então, galera, o que acontece podemos medir a rapidez através do conceito velocidade, né? O que é velocidade? Velocidade é a rapidez com que ele vai desenvolver o movimento. Está se movimentando? Posso medir a rapidez? Posso medir o quanto é esse movimento? Se esse movimento é rápido ou o movimento é lento? Posso. E essa medida é a velocidade. Então a gente fala assim, velocidade é o tanto que ele anda, né? O deslocamento dividido pelo tempo. Por que é feito dessa forma? Porque olha que legal quando você vê a unidade de medida. O deslocamento medido em quilômetros e o tempo medido em horas, quilômetros por hora. Então você fala assim, andar 100 quilômetros em uma hora, 100 quilômetros por hora. Mas se ele for mais lento, então vai demorar mais. 100 quilômetros então em 2 horas. 100 quilômetros em 2 horas vai dar uma velocidade 50 quilômetros por hora. Opa, então quando ele vai mais devagar, a velocidade é menor. Quando ele vai mais rápido, e se ele fizer esses 100 km em meia hora, 100 dividido por meio vai dar 200 km por hora. Então, o tempo foi menor, então a velocidade ficou maior. Então eu consigo medir o movimento através do conceito velocidade. A unidade conhecida por nós é a unidade de quilômetros por hora, mas tem uma outra que é até mais importante, moçada, que é o metros por segundo. Essas duas unidades são bastante usuais. A primeira é a unidade comercial, é a unidade que eu vou chamar de usual, unidade que você usa no seu cotidiano, usual. A segunda é a mais importante, que é a do sistema internacional. Tem como eu passar de quilômetros por hora para metros por segundo? Sim, eu tenho a velocidade de 100 km por hora. Poxa, é a mesma coisa que 100 metros por segundo? Não, são coisas diferentes, são unidades diferentes.
Ah, Paulo, para mim era a mesma coisa. Uai, se você pensar dessa forma, então, se a unidade não interfere, eu vou te dar 100 em dinheiro. Vou te dar 100. Aí você fala, ah, beleza, vou receber 100. Tá, vou te dar 100 pesos ou 100 ienes. Tá? Para uma outra pessoa eu dou 100 euros. Aí você fala assim, ah, mas isso não é justo. Falo, por quê? É 100. Ah, você fala assim, ah, mas ele você deu em euro, para mim você deu em pesos. Opa, mas espera aí, a unidade falou que não importa. Né? Se não importa, então 100 pesos e 100 euros é a mesma coisa? Não são, tem valores, tem intensidades diferentes. Mesma coisa, quilômetros por hora e metros por segundo. Tem intensidades diferentes, então eu preciso converter. E para passar, então, né, de quilômetro por hora para metro por segundo, opa, vou dividir por 3,6. Que legal pensar na divisão, porque você fala assim, ó, vou passar da unidade maior, né, quilômetro por hora, são, né, termos maiores, unidades maiores, para uma unidade menor. Então, da maior para a menor, divide por 3,6. Da menor para a maior, eu vou multiplicar por 3,6. Como que é feito isso? Porque eu falo, dá um exemplo, claro. Então, você fala assim, eu tenho uma velocidade que é de 108 quilômetros por hora. Poxa, como é que eu passaria para metros por segundo? Então, ó, eu vou pegar o valor e dividir por 3,6. Só usar a mesma codificação de cores aqui, ó. Então, eu vou aqui dividir por 3,6. Quem? O numeral. Ah, então eu vou pegar o 108, dividir por 3,6. Vai dar quanto? 30. Ah, então isso aqui é a mesma coisa que 30 metros por segundo. Tá vendo? Opa, unidades diferentes têm valores diferentes. Então 108 km por hora é igual a 30 metros por segundo. Beleza? E assim a gente tem a medida da velocidade de um corpo. Show? Ora, mas além disso nós falamos também do que? Da possibilidade desse cara, desse carro, desse objeto andar num movimento esse, que eu vou dizer para você assim, ó, movimento retilíneo e uniforme, né? Movimento retilíneo e uniforme, o nome já está me ajudando, ó, numa reta. E o que é esse uniforme? Então lá, trajetória reta, trajetória retilínea. Que mais? E esse uniforme? Quer dizer, velocidade constante. Essa palavra constante dizendo o quê? Que ele mantém sempre o mesmo valor da velocidade. Então, opa, ao olhar para um carrinho, né, esse carrinho tem o seu velocímetro sempre marcando o mesmo valor de velocidade, sempre o mesmo valor, o valor constante, que é um único V, uma única velocidade. Ora, onde que ele está? Não foi uma das coisas que nós conversamos? Que é a posição do corpo. Onde que esse corpo está? Ah, não sei, quando eu vi esse corpo pela primeira vez, ele estava passando por aqui. Ora, mas aqui, que posição é essa? É a posição que eu vou chamar inicial. S no tempo zero, tempo inicial. Esse S0 pode ser a origem ou não. Quer dizer, você fala assim, marquei a origem aqui, falei, ó, esse ponto aqui é minha origem, então ele está fora da origem. Então quando eu vi esse corpo pela primeira vez, ele estava passando por essa posição e essa velocidade. Que beleza! Aí você diz, posso usar ali o que? Velocidade, que é ΔS sobre ΔT. Essa equação. Exato. O movimento é o deslocamento pelo tempo. Se eu passar o tempo para o outro lado, então ele está dividindo, passa multiplicando, então vai ficar V ΔT, que é igual a ΔS. Ou, né, uma forma mais corriqueira de ver as equações ΔS, um termo só na esquerda e o resto na direita, lá, V ΔT.
que a gente brinca, falando assim, deslocamento é VT, Deus vê tudo. Deslocamento é igual a velocidade vezes tempo. Que beleza! Poxa, então se o cara anda com velocidade 100, se ele andar durante 1 hora, 100 km. Se ele andar durante 2 horas, 200 km. Se ele andar durante 3 horas, 300 km. Se ele andar durante 4 horas, 400 km. Quanto maior o tempo que ele andar, mais longe vai. Olha que beleza! Então, olha que lindo, galera. Eu estou equacionando a natureza. Tá certo? Um fenômeno da natureza que é um movimento. Beleza. Quando eu expando esse ΔS, que é o S menos S0, então o S0 que é negativo vai para o outro lado da igualdade. Então a gente chega na equação conhecida como equação sorvete. Que beleza! Sorvete. Então, movimento uniforme tem a equação sorvete. Mas era ΔT. Por que você deixou só T? Muito boa explicação aqui, ó, muito boa dúvida. Porque ΔT é tempo final menos tempo inicial. Tempo inicial S0. Não é um O isso aqui, é um S0. Tempo inicial é 0. Aí chegamos à equação sorvete. O que essa equação diz para mim? Ora, diz para mim o seguinte, que se eu sei aonde o corpo está e a velocidade dele, onde o corpo está e a velocidade dele, posso então equacionar o movimento, né? Posso então descobrir qualquer nova posição S dado o tempo T. Por isso que fica S, né? Posição desconhecida é igual a S0 mais V vezes o tempo desconhecido. Se eu te der o tempo, você acha a posição. Se eu te der a posição, você acha o tempo. Cara. Então, equacionei aí o movimento, né? Equação sorvete. Aplico aqui para a gente, moçada, conversar sobre essa equação, dizendo o que para vocês? Poxa, né? Um carrinho tem uma equação que diz assim, ó, 25 mais 5T. Coloco na frente SI, Sistema Internacional. Quer dizer que, vamos lá, né? Olha a estrutura dessa equação e olha a estrutura que eu tenho da equação sorvete. Então, o que está acontecendo? Poxa, esse é igual a esse. Então, esse é igual a esse. Então, o S0 é 25. E T igual a T. Ó. Esse é igual a esse. Logo, V igual a 5. Como estamos trabalhando no sistema internacional, SI, então aqui é metros e aqui metros por segundo. Beleza? Vamos tentar de novo? Tá? Pessoal, eu posso voltar o vídeo para rever essa explicação. Pode, claro. Né? Você fala assim, S igual então a menos 40 mais 2T no SI, Sistema Internacional. Poxa, então olha só, essa equação tem essa estrutura. Então, peraí, o S0 vale quanto? Menos 40. E a velocidade vale 2. Por quê? S igual a S. Irmão gêmeo, tá vendo? Irmãos gêmeos. S igual a S. Igual. Menos 40, S0. Mais 2V. T. Legal? Tá? Então você fala assim, poxa, o que essa equação está dizendo para mim então? Que o móvel estava na posição menos 40, metros, com velocidade 2 metros por segundo. Dá até para desenhar o movimento desse carro. Posição menos 40 significa o quê? Que ele está atrás da origem. Ele está na posição menos 40 com velocidade 2. E esse aqui? Esse aqui está na posição 25 com velocidade 5. Que beleza, Paulo. Que beleza.
né? Agora, ele pode, né? Pode acontecer de ele falar assim, tô impaciente, né? Quero mudar minha velocidade, tô impaciente. Opa, vai lá e pisa num pedal, pisa no acelerador. Só que quando ele pisa no acelerador, então ele muda a velocidade. Ai, caramba, então ele passa a ter um movimento com aceleração. Opa, você passa a ter um movimento com aceleração. Então, peraí, o que é aceleração? Né? Aceleração é quaisquer, olha que palavra bonita, né? Quaisquer variações da velocidade. Então, se a velocidade aumenta, é porque tem aceleração. Se a velocidade diminui, é porque tem aceleração. Se a velocidade muda de direção, é porque tem aceleração. 3 são os mecanismos em um carro que mudam a velocidade. O acelerador, que aumenta a velocidade. O freio, que diminui a velocidade. E o volante, que muda a direção da velocidade. Fechou? Beleza? E essa aceleração, como é que ela é medida, né? Como é que eu vou calcular quaisquer variação da velocidade? Lembra que variação eu representava com uma letrinha, a letra delta? Opa, então eu vou escrever assim, ó, que a aceleração é variação da velocidade. E aí você fala assim, a velocidade foi de 0 a 100. Um carro esportivo foi de 0 a 100. O carro esportivo vai de 0 a 100 em 4 segundos. É um carro normal, cheio de gente, vai de 0 a 100 em 25 segundos. É a mesma coisa? Não são a mesma coisa. Demorou muito mais, quer dizer que ele tem uma aceleração fraquinha. O carro esportivo tem uma aceleração muito maior, tem um motor muito maior, faz muito mais força, muito mais potente. Opa, então a aceleração vai depender não só da variação, da mudança da velocidade, mas também do tempo. Aí chega um momento importante que é a unidade de medida. Então você fala assim, velocidade é medida em metros por segundo no sistema internacional. Velocidade, certo? Velocidade é medida em metros por segundo. E o tempo é medido em segundos. Ih, apareceu de novo. Apareceu 2 vezes, pessoal. Exato. Quando aparece as 2 vezes, então ficou assim, ó. Então tem uma primeira fração e uma segunda fração aqui. Como segunda? Dividido por 1, ó. Segunda fração. Mantenho a primeira e inverto a segunda. Opa, isso aqui vai dar o quê? Metro vezes 1, metro. Segundo vezes segundo, segundo ao quadrado. Então isso aqui, ó, metros por segundo ao quadrado. É a unidade que eu vou usar para a aceleração. É a unidade do chamado sistema internacional. Né? Essa unidade é a unidade do SI. Opa, canetinha, vem. Aqui, ó, a canetinha está querendo escapar. SI. E significa o quê? Então, dá um exemplo, claro. Então, eu falo assim, uma aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Significa que a velocidade varia de 2 metros por segundo a cada segundo. Quando eu digo varia, pode ser o quê? Pode ser aumentar ou diminuir. Então, poxa, era 2, de 2 foi para 4, para 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, de 2 em 2, ó, 2 metros por segundo a cada segundo. Pode ser 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, variou de 2 metros por segundo a cada segundo. Legal? Só que então você fala assim, quando que eu vou saber que ele está aumentando a velocidade, quando que eu vou saber que ele está diminuindo a velocidade? Show de bola, porque é uma pergunta, moçada, que acompanhará você até o 3º colegial.
E se você desde já incorporar a ideia, meu, como vai ser suave os seus próximos anos. Por quê? Né? Você fala assim, quando que eu digo que o movimento é então acelerado? Quando que ele pisa no acelerador? Ele pisa no acelerador, né? Quando a velocidade, não vou desenhar um carrinho não, vou desenhar uma bola aqui, ó. Faz de conta que essa bola é o carrinho. Quando que o movimento é acelerado? Quando a velocidade, esse V ficou meio esquisito aqui, vou colocar um V mais técnico aqui, ó. Quando a velocidade e a aceleração têm o mesmo sentido ou o mesmo sinal. Então, aqui é um movimento acelerado. Tem outro? Tem. Fala assim, pode ser para outro lado? Pode. Posso falar assim, se a velocidade estiver para esse lado aqui, pessoal, e a aceleração também, movimento acelerado. Ó, mesmo sinal ou mesmo sentido. Se for positivo, é esse positivo aqui também. Se aqui for negativo, aqui negativo também. Mesmo sinal, mesmo sentido. Tá? Movimento acelerado. Vamos marcar isso, ó. Mesmo sinal ou sentido entre V e A. Agora, quando que ele freia? Quando que eu sei que um carro está freando? Sem falar, né? Sem eu dizer para você o carro está freando, como é que eu sei que um carro está freando? Eu vou descobrir um carro freando quando o movimento, então, chamado de frenagem, movimento retardado, movimento de frenagem. Quando que ele freia? Freia quando, olha só, você tem velocidade para um lado, mas você quer frear, então a aceleração tem que ser oposta. Daí, ó, aceleração oposta. Mas poderia ser invertido, Carpal? Como assim invertido? Quer dizer, a velocidade para o outro lado? Se a velocidade for para esse lado aqui, então a aceleração vai ser para o outro lado. Movimento, então, olha que beleza. Poxa, por que esses dois aqui são movimentos chamados retardados? Porque sentidos ou sinais opostos entre V e A. Beleza? Nossa, Capão, até aqui tem bastante conteúdo já, hein? Sim, vamos dar uma paradinha e vamos fazer 2 exercícios. O que vocês acham? Dá uma olhada junto comigo aqui. Venham comigo. Então, nós temos aí um primeiro exercício, né, para nós praticarmos a ideia de velocidade. Olha lá. A velocidade, um carro tem velocidade 100 km por hora. Qual a distância que ele percorre em 2 horas? Poxa, voltando então aqui, moçada. Um carro tem uma velocidade de 100 km por hora. Então, V igual a 100. Qual é a distância? Então, qual é a distância? A palavra distância, a palavra deslocamento, né, vão estar associadas àquela simbologia, ΔS, ΔS. Qual é a distância, o deslocamento? Em 2 horas. O que é isso aqui? É tempo, né? Então, tempo. Poxa, então, eu tenho a velocidade, eu tenho o tempo, que é o ΔS. Se velocidade é igual a ΔS sobre ΔT, então você fala assim, a velocidade é 100. Qual é a distância, o deslocamento percorrido em 2 horas? O 2 está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando, então vai ficar 100 vezes 2, que é igual a ΔS.
Então, ΔS igual a 200 km. Paulo, eu nem fiz conta, eu fiz de cabeça. Que legal, cara, que legal. Você já, de cabeça, visualizou o exercício. Vamos dar uma olhada no próximo? Veja comigo, olha lá. Um carro está parado, mas o motorista pisa no acelerador, de forma que o carro adquire uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Qual será a sua velocidade após 4 segundos? Voltando então aqui, moçada, o que acontece agora nesse outro exercício? Um carro estava parado. Então vamos lá, vou colocar ele aqui, ó, parado. Então a velocidade inicial igual a 0. Né? E ele estava parado, mas pisou no acelerador. Pisou no acelerador. O que aconteceu? Ao pisar no acelerador, fez com que esse carro adquirisse uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Ora, devido a essa aceleração, então o carro adquiriu o movimento. Qual é a velocidade final dele? Qual a velocidade final desse carro? Ele diz para você, né? O seguinte, o intervalo de tempo aqui de quanto? Ele falou, ó, em 4 segundos. Em 4 segundos. Poxa, falou de aceleração. Então não vou usar aquela equação. Essa equação é o quê? Velocidade, espaço e tempo. Agora, ele está falando em aceleração, velocidade e tempo. A aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. A aceleração é 5. ΔV, lembrar comigo, ó, delta é variação. Tem a velocidade final menos a inicial, sobre o tempo, que é 4. Esse 4 dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então fica 5 vezes 4, que é igual a velocidade final. O 4 não vou mais representar aqui embaixo, certo? O 4 já passou para o outro lado da igualdade. Menos a inicial. Quanto que é inicial? 0. Inicialmente ele estava parado. V menos 0. Eu não preciso escrever V menos 0. Posso colocar direto quanto? V menos 0 é V. Então a velocidade final é igual a 4 vezes 5, 20 metros por segundo. Então, tá aí. Não é isso que significa, Paulo, 5 metros por segundo ao quadrado? Que a velocidade varia 5 metros por segundo a cada segundo. Então lá, era 0. Em 1 segundo, era 0. Em 1 segundo, desculpa, deixa eu inverter aqui. Era 0. Em 1 segundo, 5. 2 segundos, 10, 3 segundos, 15, 4 segundos, 20. Em 4 segundos, a velocidade é 20. Beleza? Tá aí, moçada. Então, podemos voltar aqui, e aí conversar um pouquinho mais sobre o quê? Dá uma olhada nesse próximo exercício. Conforme um veículo se move com velocidade constante, sua aceleração por consequência, é nula. Seu movimento pode ser descrito matematicamente pela equação dos espaços S igual a S0 mais VT. Um móvel é representado por sua equação horária dos espaços S igual a menos 10 mais 5T SI. Baseado nas informações anteriores, determine a posição do móvel e sua velocidade. E B, em que instante o móvel passará pela posição 90 metros. Voltando aqui, galera, então, veja só, o texto ali também um pouco explicativo a respeito do que? Da ideia de que você tem, então, um movimento retilíneo e uniforme, quer dizer o que? Nesse movimento, a velocidade é constante, e se a velocidade é constante, quer dizer que ela não varia.
a aceleração é igual a zero. Mas por que a aceleração é zero? Por quê? Qual é o conceito de aceleração? Delta V sobre delta T. Opa, então, a aceleração envolve a variação da velocidade, mas a velocidade é constante, então essa parte de cima vale zero. Zero dividido por qualquer coisa vai dar zero. Então, no movimento retilíneo uniforme, acontece isso aqui. E ele falou para vocês que a equação horária dos espaços desse movimento é menos 10 mais 5t SI. Muito bem. Acontece, olha lá. Poxa, a equação que a gente conhece, olha a estrutura dessa equação, né? Olha a estrutura. Então, você tem aqui, olha, S igual 10, S0. Então, você já responde o item A. Qual é a posição do móvel? A posição inicial do móvel é menos 10, sistema internacional, metros. E a velocidade do móvel, tá aqui, ó, T, a letra T, 5V. A velocidade é 5 metros por segundo. Respondemos o item A. Quando ele perguntou no item B, o quê? Em que instante passará pela posição 90 metros? Em que instante? Instante é tempo. Qual é a letra T? Sabendo que S igual a 90. Então, espera lá. Se S é igual a menos 10 mais 5 vezes T, quando eu colocar S igual a 90, eu vou ter a possibilidade aqui de solucionar essa equação. Passando esse menos 10 para o outro lado, eu não posso somar aqui, concorda? Prioridade de operações na matemática. Multiplicação, né, deve ser resolvida antes da soma. Então não fica 10 mais 5. Não posso somar 10 com 5. Né? Por quê? Prioridade, a multiplicação antes da soma. Então esse 10 eu tenho que passar para o outro lado. É 90 mais 10. 90 mais 10, que é igual a 5 vezes t. Bom, 90 mais 10, 100, que é igual a 5 vezes t. Como eu quero descobrir o tempo, a interrogação é o tempo. Então, eu vou isolar ele na equação. Então, t vai ficar sozinho. Para o t ficar sozinho, 5 que está multiplicando tem que passar dividindo. Então, vai ficar 100 dividido por 5, isso aqui vai dar 20 segundos. Aí, tempo igual a 20 segundos. Beleza? Tudo bem? É isso aí, galera. Agora, poxa, pessoal, isso aqui resolve então uma parte do nosso conhecimento, que é o movimento uniforme. Mas tem um outro movimento importante que a gente começou a ver, né? Que envolve aceleração. O movimento que envolve aceleração, nós passamos por ele de uma forma assim bem técnica, né? Envolvendo as equações do movimento, que é o movimento retilíneo uniformemente variado. Movimento retilíneo. Essa palavra uniformemente, significa o quê? Que a aceleração é diferente de zero e constante. Ora, se existe agora uma aceleração, e a aceleração é ΔV sobre ΔT, quer dizer, se existe aceleração, tem mudança da velocidade. Então, por isso que ele é variado. E nesse movimento, nós vimos 3 formas de estudar a equação horária das velocidades. V igual a V0 mais A vezes T. A equação horária dos espaços. S igual a S0 mais V0 vezes T, meio de A vezes T ao quadrado. E a equação de Torricelli. V ao quadrado, que é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔS. Olha, você fala assim, puxa, Pica-Pau, são equações difíceis. São sim, galera, são.
Mas cada uma delas, quando você absorve a ideia, elas começam a se mostrar mais simples. Ó, o que essa primeira equação está falando para você? Que letra é essa? Velocidade. Que letra é essa? Também é velocidade, mas por que tem um zero que é velocidade inicial? E aqui? Aceleração vezes tempo. Essa equação, se você descrevesse o movimento, você diria o seguinte: olha, o carro estava com uma velocidade inicial e depois de um tempo passou a ter uma velocidade final. Por que a velocidade mudou da inicial para uma velocidade final? Porque atuou uma aceleração. Então, devido à presença da aceleração, atuando durante o intervalo de tempo, devido à aceleração atuando durante o intervalo de tempo, mais o que ele já tinha no início, fez com que ele já alcançasse uma velocidade final. Então, a equação vovô. Ó, velocidade final igual a inicial mais A vezes T. Lembra muito a equação sorvete? Lembra muito, mas não é. Aqui envolve velocidade e aceleração. Velocidades, aceleração e tempo. Muito bem. A segunda equação. Novamente, se eu fizer um desenho, você fala assim, poxa, o corpo estava aqui, ó, numa posição inicial, com uma velocidade inicial, mas devido à presença da aceleração, o que aconteceu? Ele andou um tantão, chegando numa posição final. E a posição onde ele chegou, ou seja, tudo que ele andou aqui, a posição que ele chegou, depende do quê? Depende da velocidade que ele tinha inicialmente, da aceleração que atuou durante um tempo. E devido à aceleração atuando durante um tempo, a aceleração atuando durante um tempo, mais a velocidade inicial que ele tinha, isso fez com que ele andasse um tantão. Então, a posição que ele alcança depende de onde ele estava inicialmente, da velocidade que ele tinha, vezes o t, mais metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Opa! Essa equação envolve espaços, velocidade, aceleração e tempo. Nossa, bem mais completa, né, pessoal? A primeira é só velocidade, aceleração e tempo, vovô. A segunda envolve espaços, velocidade, aceleração e tempo. Pô, e a última? O que você pode me falar da última? A equação de Torricelli. Quando, então, você tinha um corpo a uma velocidade inicial e devido à presença de uma aceleração, o que aconteceu? Devido à presença de uma aceleração, o corpo adquiriu uma velocidade final. Aqui a presença de uma aceleração, fazendo com que ele andasse uma distância, fazendo com que ele andasse aqui uma distância, um ΔS. Reparem que nessa última equação não foi dado tempo. Por isso que a gente diz o quê? Nós dizemos da equação de Torricelli o seguinte: quando o tempo não é dado, Torricelli é usado. Tá aí, ó. Quando o tempo não é dado, Torricelli é usado. A equação de Torricelli envolve o quê? Vou apagar o desenho para a gente ter aqui o seguinte, ó. Dizer, poxa, essa equação envolve velocidades, aceleração e deslocamento. Mas não envolve tempo. Por isso que a gente coloca, quando o tempo não é dado, você lê o texto do exercício e no texto do exercício não falou em tempo, vamos usar Torricelli.
Repare que em todas as equações aqui aparece sempre o mesmo termo. Qual? Aceleração. Em todos os termos. Por que em todos os termos aparece aceleração? Porque esse é um movimento, essas equações dizem respeito ao movimento com aceleração. Movimento com aceleração. Tá? Então, você fala assim, quando que eu vou saber qual equação usar, Paulo? É sorvete? É sorvetão? É vovô? É Torricelli? Poxa, a primeira ideia passa exatamente por aqui, ó. Tem ou não tem aceleração? Se não tem aceleração, sorvete. Se não tem aceleração, sorvete. Se tem aceleração, aí uma dessas três equações aqui. E aí vai caber você, quando ler o exercício, ver. Tenho velocidades, aceleração e tempo. Vovô. Tenho espaços, velocidade, aceleração e tempo. Sorvetão. Não tenho tempo. Torricelli. Beleza, moçada? É isso aí. Com isso, eu tenho aí mais um exercício para desenvolver com vocês. Vamos desenvolver juntos? Vamos ler esse exercício. Vem comigo. Diz assim, quando o movimento tem aceleração, dizemos que esse movimento é uniformemente variado e pode ser representado matematicamente por S igual a S0 mais V0t mais meio de A vezes t ao quadrado, que é a equação dos espaços, ou por V igual a V0 mais AT, que é a equação das velocidades. Na primeira equação, você encontra S0, que é a posição de onde o corpo saiu, V0, que é a velocidade que o corpo tinha inicialmente, e A, que representa a aceleração ou desaceleração do corpo. Na segunda equação, você não encontra S, apenas velocidade e aceleração. Dada a equação abaixo, faça o que se pede. S igual a 10 mais 10t mais 2t ao quadrado. E tem A, encontre S0, V0 e A. Voltando aqui, moçada, olha só, ele deu para vocês essa equação. S igual a 10 mais 10 vezes t mais 2 vezes t ao quadrado. Vamos colocar aqui, ó, SI, Sistema Internacional na frente. Beleza? Pediu para vocês encontrarem S0, V0 e A. Ó, essa estrutura, ela é igualzinha a essa. Então, o que eu posso dizer aqui? S igual a S, igual, S0. S0 igual a 10 unidades do Sistema Internacional, metros. T, então, V0 igual a 10, também o mesmo número, mas aqui é velocidade, metros por segundo, velocidade. A única preocupação minha está aqui, ó, que é o seguinte, t ao quadrado, beleza. Então, esse 2 aqui igual a quanto? Meio A. Meio A igual a 2, quer dizer que A igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Por quê? Esse 2 passa para o outro lado multiplicando. Isso resolve para mim o item A. S0, V0 e aceleração. Mas ele pergunta mais, determine a posição do corpo no tempo 2 segundos. Determine a posição, S, no tempo 2 segundos. Você já tem a equação, ó. Posição é isso aqui. Então, peraí, se eu fizer S igual a 10 mais 10 vezes, é a letra T aqui, ó, tempo, 2, mais 2 vezes, opa, de novo a letra T. Letra T vale 2 segundos, 2 ao quadrado. Então, S vai ficar igual a 4 vezes 2, 8, 8 mais 20, 28, mais 10, 38 metros. Beleza? E depois, monte a equação da velocidade com alguns dados obtidos no item A. Com alguns dados obtidos no item A. A equação da velocidade é o vovô. Então, lá, quanto vale o V0? No item A lá, V0 é igual a 10. Quanto que é a aceleração? A aceleração é 4. Ponto.
Então aí montamos a equação. Essa equação diz respeito ao mesmo corpo, só que essa equação aqui fala da posição do corpo e essa equação fala da velocidade do corpo. No item D, ele pergunta qual é a velocidade do corpo no instante de 2 segundos. Qual é a velocidade? Mas fica ao mesmo tempo, não seria 38? Aqui ele falou posição. Qual é a posição no tempo 2? E o item D está perguntando qual é a velocidade no tempo 2. Então, a velocidade é igual a 10 mais 4 vezes, olha a letra T, 2 segundos. 4 vezes 2, 8, mais 10, 18 metros por segundo. Perfeito? Tudo bem? E aí nós temos a resolução desse exercício envolvendo a estrutura das equações do movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos mais um? Dá uma olhada nesse último aqui, junto comigo. A função horária da posição S de um móvel é dada por S igual a 20 mais 4t mais 3t ao quadrado, com unidades do sistema internacional. Nesse mesmo sistema, item A, a função horária da velocidade do móvel é, item B, a posição no instante 5 segundos e item C, a velocidade no instante 5 segundos. Muito bem, pessoal. Vejam só, S igual a 20 mais 4t mais 3 vezes t ao quadrado, em unidades do sistema internacional. Poxa, tá aí uma equação, uma estrutura que tem espaço e tempo elevado ao quadrado. A única equação que nós conhecemos que envolve espaço e tempo ao quadrado é a equação S igual a S0 mais V0 vezes T mais meio de A vezes T ao quadrado. A única equação que nós conhecemos de espaço e tempo ao quadrado. Então tá aí, olha só, S igual S0. S0 igual a 20. No sistema internacional, metros. 20 metros, posição. O que mais? Vamos ver. A letra T, então quer dizer 4 e V0. Então quer dizer V0 igual a 4 metros por segundo. O que mais? Letra aqui, ó, T ao quadrado. Quer dizer que, olha só, meio A é a mesma coisa que 3. Meio A é igual a 3. Por que meio A é igual a 3? Porque se t ao quadrado igual a t ao quadrado, ó, se essas duas coisas são iguais, então o que está na frente tem que ser igual. Meio A tem que ser igual a 3. O 2 passa multiplicando, então a aceleração é igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Então eu tenho o S0, o V0 e a aceleração. Legal? Tudo bem? Ele perguntou a função horária, que tem a função ou a equação horária das velocidades. Equação de velocidade. Vovô. Você fica, Paulo, como é que você sabe que ele está perguntando essa equação, a equação das velocidades? Porque essa de cima é o quê? A equação horária do quê? De espaços. Beleza? Ora, ele quer essa equação, mas ele quer preenchida com os dados que nós já temos. Como assim? V igual. Eu tenho o valor de V0? Sim, ó, o valor de V0 está aqui, ó, 4. Eu tenho o valor da aceleração? Sim, o valor da aceleração é 6. Ué, e eu deixo assim? Porque dessa forma eu tenho uma equação na qual velocidade está em função do tempo. Qualquer tempo que eu trocar aqui, eu acho a velocidade. Qualquer velocidade, eu acho o tempo. Olha só o item B. A posição no instante 5 segundos. Posição no instante 5 segundos. Espera aí. Então, no item B está pedindo o quê? Posição. Posição é identificado com letra S. No tempo, 5 segundos. Tá. Posição
letra S. No tempo 5. Então, vou trocar nessa equação. Ó. S igual a 20 mais 4 vezes t mais 3t ao quadrado. Então, lá, 20 mais 4 vezes tempo 5 mais 3 vezes 5 ao quadrado. É a mesma letra. Então, é o mesmo tempo. Então é sempre assim, ó, é a mesma letra, é o mesmo tempo? Sim. Então vai ficar 20, aqui ó, 5 ao quadrado, 25, vezes 3, 75, mais 20, 95, mais 20, 115 metros. Pronto. Descobrimos em que posição ele vai estar depois de 5 segundos. Opa, e o item C pergunta para vocês o quê? A velocidade no instante 5. Então, vamos lá. Item C. Qual é a velocidade no instante 5 segundos? Agora a pergunta é velocidade. Velocidade no instante 5. Então, vamos lá. V igual a 4 mais 6 vezes T. Então, nós vamos ter aqui, ó, V igual a 4 mais 6 vezes 5. 6 vezes 5, 30. 30 mais 4, 34. Então a velocidade vai ser 34 metros por segundo. Beleza? Por que você não soma aqui, ó, dá 10? Não pode. Por quê? Prioridade de operações. Aqui é uma multiplicação. 6 multiplica o t. Então, multiplicação tem prioridade sobre a soma. Então, eu não posso somar o 4 com 6. Porque prioridade. Primeiro faz a multiplicação para depois somar. Beleza? E assim a gente tem mais um exercício desenvolvido aqui. Vamos fazer um último exercício? Olhem esse último exercício comigo. Vamos lá? Um móvel tinha velocidade inicial 10. Tinha velocidade inicial 10. E após percorrer 50 metros, sua velocidade passou a ser 30 metros por segundo. Determine a aceleração escalar impressa ao móvel. Muito bem. Voltando aqui, galera, reparem que ele falou assim para vocês. O móvel tinha uma velocidade 10. E depois de andar 50 metros, como é que eu represento esse andar, se deslocar, percorrer? ΔS, ó, 50 metros. A sua velocidade chegou ao valor 30 metros por segundo. E a pergunta é, determine a aceleração. Poxa, é a mesma letra V? Não. Vamos pensar aqui, ó. Ele tinha essa velocidade e chegou nessa. Então, aqui é um inicial e aqui é um final. Tinha uma velocidade de 10, percorreu 50 metros, atingiu a velocidade de 30. Qual é a aceleração? Opa, esse é um exercício no qual... Qual é o valor do tempo? Poxa, ele não falou em tempo no exercício. Vou reler o exercício com vocês. Um móvel tinha velocidade 10 metros por segundo e após percorrer 50 metros, atingiu velocidade de 30 metros por segundo. Determine a aceleração. Poxa, ele não falou em nenhum momento sobre tempo. Quando o tempo não é dado, então, ó, Torricelli é usado. Torricelli é aquela equação onde lá V ao quadrado igual a V0 ao quadrado, mais duas vezes a aceleração vezes o deslocamento. A velocidade final é 30. A velocidade inicial é 10. Duas vezes a aceleração, que eu não sei, que é o pedido do exercício, vezes o deslocamento, que são 50 metros. 30 ao quadrado, é 30 vezes 30, não vai fazer 60, falar, que é 60, né? 30 vezes 30, 900, que é igual 10 ao quadrado, 10 vezes 10, que é 100, mais 2 vezes A vezes 50. Então, eu posso escrever como 2 vezes A vezes 50 é a mesma coisa que 2 vezes 50 vezes A. Por quê? Outra propriedade matemática,
A ordem dos fatores não altera o produto, ou seja, né, como está tudo multiplicando, então todas essas operações têm a mesma prioridade, multiplicação, multiplicação. Então fazer esse vezes esse primeiro, ou fazer esse vezes o 50, tanto faz. Então 2 vezes 50 vezes A. Bom, passando 100 para o outro lado, então vai ficar 900 menos 100, que é igual a, ó, passei o 100, então ficou isso aqui sozinho aqui, ó, 100, né, 2 vezes 50 vezes A. 900 menos 100 é 800, que é igual a 100 vezes A. Como eu quero descobrir o valor da aceleração, a aceleração, para deixá-la sozinha num lado da igualdade, eu tenho que passar o 100 para o outro lado. Está multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar 800 dividido por 100. 800 dividido por 100 é 8. A aceleração, 8 metros por segundo ao quadrado. Perfeito, galera? E assim a gente tem aí abraçado, né, envolvido todos os estudos de movimento da cinemática que nós precisávamos desenvolver até então. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham recordado, espero que tenham aprendido mais um pouquinho aqui, absorvido mais um pouquinho de conteúdo. Beleza? Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau.